Como é que é? Sejam muito bem-vindos a mais uma stream. Hoje temos uma stream especial. Na realidade vamos ter duas streams, atenção. Corrigir já e deixar já tudo aqui em pratos limpos. Vamos ter a stream dividida em duas partes. Esta parte é o podcast que vem sendo anunciado durante esta última semana. No fim do podcast vamos fazer uma pausa, tenho que ir montar o cenário todo e preparar mais algumas coisas e passado meia horinha volto para a stream especial de Carnaval, em que vamos estar aí a fazer um bocadinho de RP e depois um pouquinho de música no final, a nossa festa de Carnaval. Pessoal, hoje podcast de muita responsabilidade. Provavelmente é o podcast que eu estou mais nervoso desde que começámos aqui esta brincadeira. O convidado chama-se Vítor Neto, foi o meu orientador de tese quando eu estava a fazer engenharia mecânica. Para além disso, eu já conheço o Vítor há muitos anos, ele vive pertinho de mim, foi meu chefe de escuteiros durante uma data de anos. Mas antes de começar isto, aqueles avisinhos do costume para ajudar aqui a crescer o canal, já sabem, não custa nada, dar aquele host. Malta que está aí, já estou aí a ver a pessoal a dizer que quer FIFA. Não, malta, hoje não há FIFA, já sabem que temos FIFA todos os dias, pá, hoje podemos fazer uma pausazinha. Mas para alojar, basta irem aí ao botãozinho de partilhar, carregar lá e fazer alojar Bruno Mestres. E isso ajuda bastante porque assim nós vamos para os sugeridos e as pessoas, mesmo que não sigam, têm a hipótese de ver e de conhecer o canal e passar a seguir. A malta que está por aí, que veio, que é a primeira vez aqui, basta seguirem o canal para poderem participar no chat. Podem ir deixando as vossas questões. Nós vamos ter aqui o Nuno no canto que vai acompanhando o chat e vai introduzindo coisas que vão sendo pertinentes. E acho que em termos de avisos é só assim que eu me lembro. Então pronto, vamos dividir isto. Isto depois vai estar, que é uma das outras novidades, vai estar disponível em todas as plataformas, Spotify, Google Podcasts, etc. Normalmente eu estou a fazer conta de sexta-feira já estar disponível. Sabem que isto também vai para o YouTube. A malta que está aí, fica aí também o link do YouTube para quem quiser ver este e outros episódios que já lá estão, assim como o material todo aqui da stream. Já sabem que o canal do YouTube serve um bocado como repositório de tudo o que se vai passando aqui, porque a Twitch depois limita o tempo em 2 semanas, se não me engano, e assim no YouTube depois fica ad eternum para quem quiser ver. De resto, acho que é tudo. Vou meter a música do genérico, vai entrar o Nuno, vamos fazer a apresentação do convidado e vamos arrancar com isto. Então, o que é que me falta? Não falta nada. Então, pessoal, siga intro. Diretamente dos estúdios de nossa casa, está na hora de mais um Late Night Show. Hoje, com mais um convidado incrível, inigualável, irrepetível e inimitável. Perguntas inoportunas, questões inconvenientes, momentos embaraçosos e aquilo que ninguém quer perguntar no Late Night Show. E com vocês, Bruno Mestre. Sou eu. Bem, vou começar por chamar o nosso Nuno, que está por aqui, algures. Nuninho, onde é que tu andas? Andas por aí? Som, dá-me só som para testar se está tudo ok. Fala comigo. Agora sim, agora estou-te a ouvir. Não estavas a ouvir até agora? Estava a ouvir através da stream. Mas pronto, ainda bem. Mas agora já me estás a ouvir normal, certo? Sim. Ok, sim, isso é que importa. Estava aqui mais ou menos preparado para a minha entrada. Não. Pronto, estive só a fazer a apresentação do programa, a dizer aquelas coisas do costume de... Sim, ao ouvido, deixa-me dizer que fiquei muito surpreso por saber, quer dizer, sei tanta coisa sobre ti,
até sei que andaste no núcleo de fotografia lá do colégio, mas de repente soube que tu andaste nos escuteiros. Era uma coisa que não fazia a mínima ideia. Opa, a malta aqui do chat já sabe. E pronto, aquelas piadas básicas do antes na droga do que escuteiro, não é? Aquela piada básica que nós estamos sempre a ouvir. Os gatos fedorento tornaram isso viral e eu... Exatamente. Por isso é que eu te ia perguntar se tu tinhas vergonha de ter andado nos escuteiros, quer dizer, contas-me tanta coisa e não contas isso. Pois é, tu conheceste-me numa fase mais à frente, de começar já por agradecer. Hoje não vai haver aquele corte a meio de emissão para renovar a chamada, porque hoje temos um link criado pelo nosso convidado que nos vai permitir fazer a entrevista toda seguida. Preparem-se para mais ou menos uma horinha de conversa, que é o normal nestes dias. E então, posso começar por apresentar o convidado por essa parte. Eu conheci o Vítor muito novo. Eu entrei para os escuteiros, não me lembro se com 5, 6 anos, e andei até os escuteiros cá a encerrarem. Foi mais ou menos 10 anos, por isso ele acompanhou esta jornada toda da minha vida. Depois acabámos por nos encontrar uns anos mais à frente, porque eu tirei Engenharia Mecânica, foi o meu primeiro curso. Nunca foi meu professor, mas depois fiz a minha tese de mestrado com ele e ele é que acompanhou. Então eu estava a brincar com ele antes de começarmos, que é muito complicado encontrar informação do Vítor na internet, é mesmo só parte científica, e ele está bem guardado. Então, atualmente ele é professor no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro. Tem um currículo que podíamos estar aqui a perder meia hora só a descrever, principalmente em termos de artigos e tudo, mas ele é licenciado em Engenharia Física, depois apanhou juízo e mudou para Mecânica. Fez o mestrado e o doutoramento já em Engenharia Mecânica. Tem um pós-doc, o Nuno até reclamou comigo porque é que eu não traduzia, mas fez um pós-doc em Nano-Diamond Coatings for Micro-Injection Tools. Eu disse ao Nuno que não se traduzia estas coisas porque normalmente isto envolve uma data de equipas internacionais, então fica bem dizer em inglês, e pelo meio ainda conseguiu sacar aqui um mestrado em gestão. Como podem ver, é muita coisa. A juntar a isto, tem uma história nos escuteiros de vários anos. Ele vai-me corrigir já, mas eu tenho a ideia que ele chegou a subchefe regional. Se eu estiver errado, ele já me corrige. E ainda tem tempo para dar uma perninha na política. No meio disto, casado e tem 2 filhos. Tenho que lhe perguntar como é que ele arranja aqui a gestão de tempo, porque também deve ser complicado. Nuno, alguma coisa que queiras dizer antes de chamarmos o Vítor, ou podemos arrancar? Não, podemos arrancar. Deixa-me dizer-te que nas assembleias estou habituado, quer dizer, agora não, que ele já saiu lá da mesa da assembleia, já veio para a parte do público, para as bancadas, veio para as bancadas, portanto agora já não, mas eu estava habituado a ver o Vítor lá em cima na mesa da assembleia, e tê-lo agora aqui na entrevista e no Late Night Show vai ser uma coisa diferente, mas vamos lá. É outro ambiente, não é? É outro ambiente. É outro ambiente. Então, vamos ligar aqui a televisão, ver se a chamada, se o nosso satélite está ok, e parece que sim, aí está ele. Aí está. Vítor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por teres aceito o convite. Para mim ainda é um bocado estranho tratar-te por tu. Não, Nuno, tu estás a rir. Mas perguntaste se podias, pelo menos, ou agora estás a dizer isso e o Pois, agora que estou a epá, não quero. Pois, agora de repente havia aqui um formalismo qualquer e eu tinha saltado essa parte. Não há problema em tratar por tu, certo, Vítor? Sabes que deves saber, pelo menos. Eu digo sempre isso aos alunos. Já agora um pormenor. Eu criei o link hoje do Zoom, mas estes links é só para as aulas, portanto, se alguém perguntar, estamos a dar uma aula. Ok. E antes que apareça por aí a presidente da FCT a dizer: amigo, não pode usar isso para estas coisas, estamos a dar uma aula, ok? Não, imagina, esta parte tu é que estás a começar mal. Porquê? Porque eu, ao dizer que foi um link, isto podia ser uma conta privada tua. Quem acabou de dizer que isto era uma aula foste tu. Eu guardei essa parte. Também tem razão. Pronto, olha. Da introdução, falhei aqui em alguma coisa ou está mais ou menos, vai tudo mais ou menos de acordo com a verdade? Está mais ou menos. Não fui subchefe, fui secretário pedagógico. Ok, pronto. Há um cargo de chefe regional adjunto.
e não fui. Fui só, também é um cargo importante e que as pessoas que estão neste momento nessa função têm também desafios bastante interessantes a fazer. Mas já lá vamos. Pronto, eu fiz logo essa adenda porque eu não tinha a certeza. Eu ainda andei aí no Google à procura e a minha pesquisa não deu frutos. Eu tinha isso de cabeça e foi por isso é que eu disse logo que podia haver aqui algum erro. Podemos começar como nós tínhamos estado a falar. O Vítor é aqui de Santa Catarina, como eu, uma aldeia pequenina. Que infelizmente, ou melhor, agora felizmente as coisas começam a mudar um pouco, mas a parte do ensino e formação superior é uma coisa que infelizmente é uma coisa recente. E eu estava a comentar com ele que do meu ano, da minha geração, eu sou o único que tirei um curso superior. E então na geração do Vítor, provavelmente na minha geração já foi complicado e já fui eu um ponto fora da curva. O Vítor ainda foi mais. E eu queria começar por aí. Como é que alguém de Santa Catarina, naqueles anos, não faço ideia que altura é que era, tu poderás já dar aí uma introduçãozinha melhor que eu. Como é que isso começou? Como é que tu decidiste avançar diferente do que toda a gente da tua geração fez? Eu felizmente eu sou velho, mas não sou assim tão velho. Ok. Certo. Quando foi a passagem do milénio, eu tinha 25 anos e nessa altura, naqueles anos antes, já tinha bastantes colegas amigos aqui de Santa Catarina que iam para a universidade, e temos pessoal que foi para gestão, foi para contabilidade, para fisioterapia, para medicina, para outras engenharias. Portanto, felizmente, ou então tive sorte de estar ali numa geração porreira que bastante gente fez o 12º. Eu ainda apanhei, salvo seja, quando passei da 4ª classe para o 5º ano, ainda houve colegas meus que ficaram na telescola cá em Santa Catarina, mas alguns já íamos, tal como eu, fui para Vagos, para o ciclo, para onde agora é a Biblioteca Municipal. Depois o Colégio de Calvão também começou. Eu na altura não fui para o Colégio de Calvão porque no 5º ano só tinha uma oferta de francês e eu queria inglês e fui para lá. Depois, passado um ano, também começaram a ter inglês no 5º ano. Houve alguns colegas que até mudaram para lá, acabei por ficar sempre em Vagos. Felizmente começou a haver gente a estudar e que tem curso superior hoje em dia. Opa, olha, que então eu tenho de dizer que deve ter sido mesmo uma exceção à regra, porque pode ter sido um ano muito bom, porque depois, pelo menos os anos todos à minha volta, a coisa foi decrescendo então, porque do meu ano eu sou o único, do ano a seguir ao meu também acho que não há ninguém, do ano antes do meu eram muitos, eram 20 e tal, foi uma geração muito grande daqui, e aí sim temos vários. Nós somos uma aldeia pequena, com poucos habitantes, portanto, tendo poucos habitantes, o número de população que vai para o ensino superior também é pequeno. Se calhar sim, tive essa felicidade de estar ali numa geração que começámos a ir para o ensino superior e começou a haver também mais oferta, mais possibilidades e felizmente isso aconteceu. Tu começaste por tirar engenharia física, desculpa. Explica-me, onde é que houve aí esse clique e o que é que te levou, o que é que te chamou para a engenharia física nessa altura? Muitas das coisas nas nossas vidas, e a minha não é diferente, são acidentes de percurso. Eu no décimo ano saltei de Vagos para Aveiro, para o técnico profissional de eletrónica. Okay. Portanto, o meu mindset era ir para os cursos. A Universidade de Aveiro foi criada muito por força daquilo que era a indústria local, cerâmica, materiais e eletrónica, por via na altura, o Centro de Engenharia e Telecomunicações, ou Centro de Estudos e Telecomunicações, já não sei precisar o nome correto, que é hoje em dia Altice Labs.
E, portanto, o curso de eletrónica era um dos grandes cursos da universidade. Eu concorri para a eletrónica, mas não tive nota que chegasse para entrar. Mas tinha para engenharia física e entrei. Com a expectativa, e por isso é que me candidatei àquilo. O primeiro ano era comum e, portanto, para dar o salto logo a seguir a isso. Depois até comecei a conhecer um pouco melhor o curso e acabei por achar interessante e fui ficando. E acabei o curso de engenharia física. Mas depois optaste por não continuar, e aí é o salto que eu estava a brincar contigo na introdução, que apanhaste de juízo e foste para engenharia mecânica. Depois, porquê é que não continuaste? Porque é que, já que estavas em física e estavas a gostar, que tinhas conhecido melhor o curso e decidiste levar essa etapa até ao fim, porquê é que não levaste mesmo até ao fim e mudaste para mecânica depois no mestrado? Porque entretanto, saí da universidade. Houve aí uma pausa no meio? Sim, por escassos meses. Saí, fui trabalhar para o Porto e tive a sorte ou azar de nessa empresa estar de volta de um projeto de construção de um equipamento que foi vendido ao Departamento de Engenharia Mecânica e foi assim um pouco depois, por acidente, que eu vou ter ao Departamento de Engenharia Mecânica. Eu sou convidado a ficar a trabalhar, ou melhor, sou desafiado a ficar a trabalhar com o equipamento que tínhamos produzido na empresa. Achei que era um desafio também engraçado. Na empresa onde eu estava, que mal tinha acabado o curso, estava quase no topo de carreira e portanto sempre gostei de desafios e dei esse salto para... Então aceitei o convite. Provavelmente se eu tivesse tido o convite do Departamento de Física, não teria aceito por já ser da casa, por assim dizer. Como foi de um departamento diferente, de matemática também um bocado diferente, arrisquei e portanto, na altura, o professor Grácio, que já faleceu, disse-me logo quis-me convencer logo a fazer um mestrado. Eu disse que se possível não queria, porque não estava nos meus planos fazer a carreira académica na investigação, estava nos meus planos uma carreira mais industrial e portanto, se houvesse hipótese, preferia ficar só como técnico. E assim foi, mas depois, entretanto, comecei a achar piada aquilo e fui ficando, fiz o mestrado e assim o doutoramento e o pós-doc que foste iniciando há pouco também. Encarreirou e foi. Eu não sabia, engraçado, não sabia dessa parte, nem que tinhas tido essa pausa, nem que depois tinhas voltado numa primeira fase como técnico e só depois é que tinhas decidido. E isso vai um bocado de encontro ao que eu te ia perguntar a seguir e o que eu queria falar contigo, que é exatamente, sendo mecânica um curso, ainda mais nessa altura, hoje em dia já a parte de investigação e desenvolvimento tem uma componente muito maior, mas principalmente naquela altura era muito virada para a indústria e muito virada para a parte prática. Mais uma vez tu decides não seguir o que seria normal e levar o teu caminho, continuares pela investigação e ires para doutoramento, para pós-doc. O professor Grácio foi assim tão convincente que te fez mudar a cabeça de vez e continuar, ou mais uma vez obra do acaso? Aí foi... Para se fazer carreira no mundo académico tens de ter um doutoramento. Se não tens o doutoramento, não tens grandes hipóteses de fazer carreira académica e carreira na área da investigação. Como eu naquele ano que estive ligado, achei piada e achei que era algo... Eu na altura que estava naqueles últimos anos do curso de Engenharia Física, aquilo que eu me via a fazer era trabalhar numa consultora de engenharia, coisas mais ou menos relacionadas com inovação, investigação, resolução de problemas da indústria. E ali encontrei um caminho que ia dar mais ou menos ao mesmo objetivo, mas diferente daquilo que eu estava inicialmente a pensar. E foi por isso é que eu, arrisquei e obviamente aí percebi que tinha que tirar o doutoramento. E foi esse o percurso que eu trilhei, foi tirar o doutoramento para depois seguir.
Estava a pensar, e estava-te a ouvir, e estava a pensar ao mesmo tempo que tu querias ir trabalhar para a consultora, para inovação, resolução de problemas, etc. E acaba por ser um bocado, não numa consultora, mas acaba por ir de encontro um bocado ao que fazes hoje, não é? Parte da inovação acabou por ir bater mais ou menos ao mesmo sítio, só que noutro sítio, não é? É isso que fazemos todos os dias, dar formação, deixar este... tenho também sorte de dar disciplinas que tentam resolver problemas, encontrar soluções para desafios, e portanto eu consigo fazer essa ponte quer na investigação que faço, quer no ensino que dou. Entre os dois, investigação e dar aulas, qual é que é o preferido? Qual é que aí consegues distinguir ou... Não, muitas vezes o pessoal diz que gosta mais disto ou mais daquilo. É como escolher dois filhos. São coisas que se complementam uma à outra. Talvez porque eu não dou muitas aulas à licenciatura. Dou aulas até muito práticas, ou já dei mecânica de sólidos, que é mais matemática pura e dura, mas também compreensão de exercícios, mas são tudo sempre bases. Que dor! Por acaso, não, foi o que eu disse, tu não chegaste a ser meu professor só depois no mestrado. Eu na tua altura era professor convidado, portanto tinha menos carga horária, e daí não ter... E comecei logo a dar técnicas avançadas da produção, foi a primeira cadeira, num semestre, no outro semestre também dava, portanto a mesma cadeira funcionava nos 2 semestres, e devia dar outra coisa qualquer, que já não me recordo. Acho que num semestre era para nós. Sólidos, talvez mecânicas de sólidos. Num semestre tenho ideia que era para nós e noutro era para a EGI, se não me engano. Sim, para Engenharia e Gestão Industrial, sim. Posso estar enganado, mas tenho ideia disso. Tu então passaste... Eu estava só para dizer que ouço-vos a falar dos nomes dessas disciplinas e afins e não, quase não me diz nada e nem consigo imaginar, mas esse mecânica dos sólidos, ou lá o que é matemática pura e dura, não era? O quanto a tua vida é mais feliz por não saber. Não, estou a brincar. Era isso, mas era isso que eu ia dizer. Estou a brincar contigo. É um tópico muito importante, pá. Sim. Já que estamos a dar aula aqui pelos canais, nas nossas casas, por exemplo, temos que os engenheiros civis têm que calcular e nós vivemos numa zona também que não tem grandes problemas de sismologia. A areia, nesse aspecto, é bom para absorver as ondas sísmicas, portanto não há grande stress. Mas um engenheiro civil tem que calcular todas as deformações possíveis que uma estrutura pode ter, como é a estrutura de uma casa. Portanto, mecânica de sólidos é colocar as tensões, as forças da própria estrutura, do próprio peso da estrutura, ou perturbações pelo vento, pelas ondas sísmicas, por exemplo, que vão impactar nesse objeto sólido. Sim, nós tivemos recentemente agora aquelas tempestades no Reino Unido, e houve aí um vídeo que ficou muito famoso do estádio do Wembley, penso que era o estádio do Wembley, que estava a abanar todo, a abanar, e eu li um comentário de alguém a dizer é isto que é suposto acontecer. Que é para aquilo não quebrar. Muitas vezes há problemas e às vezes no Odisseia ou no Discovery há aqueles documentários de acidentes catastróficos, porque essa parte depois tem mais a ver com as vibrações e não tanto com a aplicação de forças, e aí se não for feito de modo a haver amortecimento das vibrações, pode ser o caos. Mas sim, muitas vezes os edifícios são construídos já para que haja essa deformação devidamente amortecida para relaxamento e suportar.
E com essa matemática toda calculada, não é? Exatamente, exatamente. Ó Bruno, eu não sei se tu queres continuar na docência, mas temos aqui já um ou outro comentário de um Magikarp qualquer coisa, exatamente, Magikarp Off-Twerking, a dizer que o professor Vítor é o melhor professor do Departamento de Engenharia Mecânica, suponho eu, é o DEM. Sim. Pronto, e depois deixa a bicada para a eterna rivalidade entre mecânica e EGI, que a EGI não é engenharia, mas pronto, nós vamos nos abster desses comentários aqui. Mas depois ainda pergunta quando é que o professor paga um fino no autocarro. Ele, chamando-se Magikarp Off-Twerking, não sabemos quem é. Não fazemos ideia quem seja. Pode ser que ele depois se acuse numa aula qualquer. Exatamente. Aproveitar também para agradecer ao Magikarp Off-Twerking, ao Labaguete e maníssimos por estarem a seguir, malta que chegou hoje aqui. Não, eu por acaso aqui da parte da formação em si, acho que não vale a pena estar a aprofundar muito mais, mas queria na parte do ensino superior ainda bater aqui um bocadinho, considerando que tu acompanhaste várias gerações desde que foste aluno até já a parte de professor, onde é que tu sentes que existe a maior diferença desde a altura em que tu estiveste até agora? Ok, temos uma evolução tecnológica absurda, que não é sequer comparável, provavelmente, mas onde é que tu sentes as grandes diferenças, tanto na parte do ensino como na parte das gerações, da malta mais nova na tua altura para a malta mais nova hoje em dia a quem dás aulas? Consegues definir assim 2-3 pontos? Eu vou ser um pouco desmancha-prazeres, mas eu acho que não há assim tanta diferença. Achas que não? Eu acho que não. Nós, como agora, sempre gostamos de procrastinar. Sempre, em Aveiro tivemos sempre uma coisa, e eu tive essa vivência enquanto aluno no Departamento de Física, e penso que o Departamento de Mecânica também transmite a mesma proximidade dos docentes aos alunos. Portanto, sempre conseguimos ser uma família. Obviamente a engenharia mecânica, principalmente nos últimos anos, que entram todos os anos 100 estudantes, de 60 e poucos estudantes, não é possível ter uma relação. Tenho colegas, tenho o professor Balacó, que sabe o nome dos alunos todos, o penúltimo e o último nome de todos, e trata toda a gente por... Ao Bruno era de certeza o engenheiro Mestre Martins. Sei perfeitamente quem é que está a falar. Infelizmente eu não tenho essa capacidade, e sou um bocadinho mais novo do que ele, mas não tenho essa capacidade, com pena. Mas temos uma boa relação com mútua. Agora há pouco estávamos na conversa e estava aí por aí, depois voltamos para trás e já... Eu digo sempre aos estudantes, logo na primeira aula, se quiserem me tratar por tu, e sabendo que obviamente têm mais dificuldade em fazê-lo do que o contrário, estejam à vontade para eu também ter esse direito de os tratar por tu, porque eu vou fazer. E às vezes eu consigo aguentar-me na primeira, segunda aula a tratar toda a gente por você, mas da segunda, terceira já nos escapa e começa a tratar toda a gente por tu. Portanto, há essa proximidade e esse bom relacionamento. Permite-me interromper-te para contar uma história que eu tive contigo, que eu tenho um problema com o Vítor, assim como tinha com uma... Não chegou a ser a minha professora, mas foi a minha explicadora, que é a Mónica, que é do tempo dos escoteiros. O primeiro, eu não tratava por professor Vítor. O Vítor para mim sempre foi o chefe Vítor. E então era muito estranho em ambiente académico. Eu tentava, mas às vezes lá me fugia chefe, então, mas só que depois chefe tem aquela conotação de chefe, então e ficava e não, era chefe no sentido de respeito, de chefe Vítor, mas a malta ficava a olhar para mim, tu falas assim para um professor, e assim, pois, depois lá tinha que estar sempre a explicar aquela história. Mas foi só uma parte, desculpa ter interrompido, foi só uma parte. Alguns dos nossos telespectadores que nos estão a ver, de certeza que são os meus, que são meus alunos de doutoramento ou de mestrado, e muitas vezes tratam-me por chefe ou por patrão. Depende do interesse com que ele está. Ok.
Estavas a falar dessa parte de ser muito parecido e de tratares por tu. Sim, portanto, por um lado há uma relação pessoal bastante interessante e que eu senti isso já na minha geração, que tínhamos uma boa relação com os docentes daquele departamento, e penso que agora não só eu que tive essa vivência, mas a generalidade dos meus colegas têm esse trato fácil e que tipicamente distingue, acho eu, a Universidade de Aveiro de outras universidades. Talvez por sermos uma universidade ainda relativamente nova. Por outro lado, há alunos interessados e proativos, como sempre houve, e há alunos que são menos proativos, ou mais desleixados, ou mais deixa andar, e portanto, tal como havia quando eu era estudante. E os bons alunos safam-se sempre bem e criam boas relações com os docentes também. Os alunos menos proativos, num curso com 100 e tal alunos por ano, e portanto ao todo são 600 e quê, passam despercebidos. Portanto, nós damos valor aos alunos que sobressaem e portanto é difícil nós estarmos a dizer se são piores ou melhores. Não consigo dizer isso, se são piores ou melhores. Eu até acho que se calhar até são melhores alunos na globalidade atualmente, e que vêm melhor preparados e que vêm mais dinâmicos, talvez até porque as exigências até do mundo e da sociedade sejam superiores àquelas que eram no passado. Obviamente nós, enquanto docentes, também temos que fazer algum esforço de nos atualizarmos, de irmos ao encontro daquilo que são as necessidades cognitivas, pedagógicas de quem está à nossa frente. E portanto temos já não damos aulas às vezes até damos, mas se aquilo for já estava para dizer, já não damos aulas de falar como eu estou agora a fazer, sem interação nenhuma de quem está a ouvir. Mas lá está, se nesses momentos, se aquilo até me sai, se o discurso até me está a sair bem, e se as pessoas estão fixas a ouvir-me, é porque está a haver um bom caminho. Quando eu começo a notar que há muitos bocejos ou muitas pessoas distraídas a olhar para o telemóvel, aí tenho que mudar de estratégia e fazer outra coisa qualquer para captar novamente a audiência. E a nossa formação que vamos adquirindo também é um pouco para isso, é para termos jogo de cintura para captar os estudantes e não os deixar ir. Portanto, não é para mim fácil estar a dizer se são melhores ou piores do que antigamente. São estudantes. Sim, que eu tenho que também trabalhar com eles. Certo, eu percebo o que estás a dizer, no entanto, eu estou e também acompanhei agora 2 gerações, mas do outro lado, do lado do aluno. Eu tirei Engenharia Mecânica, trabalho como Engenheiro Mecânico e agora estou a tirar Economia. Eu noto tanta diferença, por isso é que eu fiquei admirado de dizeres isso. Concordo 100%. Hoje vêm muito mais preparados, chegam à universidade muito mais preparados. No entanto, noto que há ali um sentimento de competição muito maior do que havia na nossa altura. Ou então pode ser só de ser um curso diferente. Mas noto que a pressão, e eles vivem com muito mais pressão do que nós vivíamos quando eu tirei Engenharia Mecânica na altura. E depois a parte da socialização para nós é muito mais complicado perceber, porque são miúdos muito mais agarrados à tecnologia, são miúdos muito mais isolados, muito mais juntos em pequenos grupos, e era uma coisa que quem passou por lá em 2 alturas distintas que eu notei logo, percebes? Por isso é que eu fiquei um bocado admirado quando tu disseste que não notavas grande diferença. Acho que o facto de ser cursos diferentes, radicalmente diferentes, faz muita diferença, para além da tua própria predisposição. Já tens uma idade diferente que não tinhas naquela altura, és um jovem, mas já não tens a mesma coisa.
já não tens a mesma idade, portanto também já não estás completamente na mesma sintonia. Mas se calhar o fator mais crítico é mesmo, eu noto diferença entre os estudantes de Engenharia Mecânica e os estudantes de Engenharia e Gestão Industrial. Ok. Noto diferenças, há diferenças. Até posso dizer, um é maioritariamente homens, os de Engenharia Mecânica, infelizmente. O da GI também, infelizmente, é maioritariamente mulheres, raparigas. Apesar de ser um bocadinho mais equilibrado, também tem mais raparigas do que rapazes. E esse foi esse desfazamento de género também ajuda a criar diferenças. Eu estava para lançar esse comentário, mas abstive-me e isso vindo de ti soa muito melhor do que se tivesse sido eu a dizer. Mas sim. E agora... Vítor, desculpa lá, só recuperar aqui uma coisa que disseste aqui atrás, que arranjar estratégias para voltar a captar a atenção. Eu fiquei só aqui um pouco curioso, que estratégias? Eu recordo-me, por exemplo, eu posso perguntar, eu só conheço a Universidade de Coimbra, aliás, e o Polo 1, que é aquele mais antigo, a Faculdade de Letras. Eu tinha um professor que saía lá do palco, saía lá da frente, ao pé do quadro, vinha passear para o meio de nós, andava ali a falar connosco, olhava para uns, olhava para outros, e notava-se que conseguia captar a atenção, isso era uma das estratégias. Mas como é que é lá em Aveiro? Eu não sei, eu não conheço como é que são as salas, portanto, mas como é que estratégias é que usas? Eu acho que o ambiente só por si já é melhor, atenção, o ambiente que nós temos em Aveiro, por ser uma universidade nova, como o Vítor estava a dizer, só por si já é mais fácil de captar atenção. Ok. É um top, não é? É assim pequenino ainda, é como Santa Catarina, é um top, é pequenino, concentrado, mas está no top. Portanto, isso é logo acima de tudo. Dar-te um exemplo, se eu estou a dar uma aula e até estou a passar alguns slides e vou falando sobre aquilo, mas começa a ver que há ali um desligamento, não estou a falar para o boneco e portanto não vale a pena estar a continuar a falar para o boneco. Portanto, aí tenho que mudar um pouco a estratégia do ritmo da aula e provavelmente ou fazer uma piada com alguma parvoíce que me venha à cabeça, ou fazer uma pergunta a alguém, e tentar envolver, muitas vezes até meto-me com a pessoa que está meio distraída a fazer qualquer coisa. Pois, porque isso, desculpa interromper-te, é que está aqui também uma pergunta no chat que também era para lançar. Aqui o PIT725 está a perguntar, dado que hoje em dia a tecnologia evoluiu de tal maneira e os alunos, especialmente na engenharia, levam tablets, telemóveis, PCs para as aulas, como é que o Vítor lida com os alunos que passam as aulas agarrados aos equipamentos, no qual ele sabe e percebe que o que eles estão a fazer é tudo menos tirar apontamentos? Isso deve-se ver muito mais quando há jogos da Champions e essas coisas todas. Não, porque não é a mesma hora. Quando há jogos, eu dei aulas, quando era professor convidado ali, dei aulas na Marinha Grande e à noite, e havia alturas que coincidiam, raramente, mas coincidiam, e aí tínhamos que arranjar algum esquema para darmos a aula durante um bocado, depois irmos ver o jogo durante um bocado e fazer esse compasso. Nas aulas normais aqui em Aveiro, eu, a maior parte das vezes, eu ponho-os a usar mesmo as tecnologias. É muito frequente, por exemplo, eu começar a pedir-los mesmo para usar, quando é uma turma grande, por exemplo, colocar questões para eles em alguma plataforma de respostas que possa projetar e interagir com o PowerPoint. Coloco-lhes uma pergunta para eles darem a sua opinião em tempo real, no telemóvel, e discutirmos depois aquela opinião que eles estão a colocar ou a resposta que estão a dar a uma pergunta. Portanto, arranjar estratagemas, porque se eles estão com os telemóveis na mão, ou muito facilmente estão com os telemóveis na mão, há que colocar isso também ao serviço da mensagem que eu quero transmitir. E, portanto, a melhor forma
a melhor forma que nós temos de aprender qualquer coisa é ter que interagir com ela, é ter que ensinar alguém. E, portanto, se eu puder pôr um estudante a ser proativo naquele contexto, naquele conteúdo, ele muito mais facilmente vai ter a capacidade de aprender e de interiorizar a mensagem que eu vou passar. E daí eu usava muitas vezes, antes da pandemia, levava muitas vezes papel e canetas, aproveitava as canetas e os lápis de cor todos velhos dos meus filhos, tinha lá uns grandes baldes, e punha o pessoal a fazer esquemas, mapas mentais, análises SWOT ou o que fosse, alguns contextos, a resolver casos de estudo que depois tinham que apresentar, tipicamente em folhas A3. Eu gosto do formato de folha A3 porque não é um tamanho pequeno, já é o tamanho grande e o papel não é assim tão caro e tão difícil de trazer de um lado para o outro. E punha muitos 2 a 2 ou 3 a 3 a fazer a resolução de casos de estudo, de exercícios. Depois passamos para o virtual, utilizar o Miro ou plataformas do género, de whiteboard, em que pudessem desenhar e desenvolver coisas. Portanto, usar sempre a tecnologia a nosso favor. Se eles estiverem a usar a tecnologia para coisas que são convenientes à disciplina, não têm tempo de usar para estar a ver o futebol, ou o jornal A Bola, ou o Público, ou o jornal O Ponto, no tempo de aula. Eu tenho de salientar que isso é muito bom de ouvir, e tenho pena que todos os professores não façam isso, porque eu não sei, há algum tipo de atualização que vocês vão fazendo, não na parte científica, mas na parte de lecionar estratégias, etc. Vocês vão fazendo uma reciclagem dessa parte ou nem por isso? Sim. É voluntário. É voluntário, ok. Era isso que eu queria saber. O ensino superior parte do princípio que os docentes são especialistas numa temática de investigação e inovação e que isso é suficiente para transmitir esses conhecimentos. Obviamente que, e portanto, isto para dizer que formalmente, e contrariamente aos professores do secundário e do ensino básico, não temos formação pedagógica específica para a função. Agora, a maior parte das pessoas procura voluntariamente isso e nos últimos anos as próprias universidades, a de Aveiro, obviamente, com bastante intensidade, mas as outras também. Aliás, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho, tem feito parceria para uma série de iniciativas nessa temática, mas não só. Ainda há pouco tempo participei vou dizer mal o nome, mas era as jornadas interinstitucionais. Portanto, eram jornadas de formação pedagógica dadas por pares. Eu já recebi formação, mas também já dei formação nesses diferentes âmbitos, dadas por pares, para uma série de instituições de ensino superior. Portanto, cada vez mais os professores universitários também procuram formação e preocupam-se com os aspectos mais pedagógicos do ensino. Não, é com algum pesar que eu digo isto, porque duas das disciplinas que eu tive o ano passado e este ano foram dadas por dois professores que eu via que não faziam essa atualização. Inclusive até que partilhei com o Nuno, cheguei a ter este ano aulas dadas por um PowerPoint, que o PowerPoint eram fotografias de uns slides, não era slides, como é que se chamava? Era diapositivos, que com o projetor, com o retroprojetor, assim uma coisa muito fora. Os acetatos, que ainda por cima, opa, era uma das disciplinas que tinha tudo para ser super interessante. E acho que perdeu muito por aí, percebes? E por isso é que eu estava a questionar se vocês eram obrigados a... Conseguiste ver o requinte daqueles slides, pá.
Aquilo era vinho do Porto antigo. Eu não quero. É melhor não irmos por aqui, porque depois a situação ainda foi pior que isso, porque na segunda parte do semestre devia haver, depois da primeira avaliação contínua, havia supostamente uma segunda parte dos slides, uma segunda parte da matéria, que o professor na primeira aula chegou e disse: opa, apaguei os slides. E nós, está bem, pronto, apaguei os slides, não tenho os slides. E então ele não tinha tipo cópia nenhuma de segurança, então eu tive uma segunda parte de um semestre dado. Pronto, tem tudo para ser piada, mas infelizmente não é. E depois foi uma data de temas que tinha uma hiperligação para um link da Wikipédia, e então opa, fiquei mesmo triste porque era uma coisa que começou mesmo bem. O tema e a apresentação tinha tudo para ser, eu não vou dizer que cadeira é que é porque depois dá para identificar, mas tinha tudo para ser uma das cadeiras mais interessantes deste semestre, e depois acabei por perder por causa exclusivamente da parte do professor, percebes? E por isso é que eu estava a perguntar essa atualização, porque pronto, a partir do momento em que tu disseste que é voluntária, eu percebi, ok, é voluntária. Há malta que pode optar por não ir. É a vida, exatamente. Eu tenho aqui um ponto para tocar, que é uma coisa que eu senti muita dificuldade quando terminei o curso e comecei a trabalhar, que é o diálogo, que eu hoje em dia acredito que esteja melhor, mas o diálogo entre a parte académica e a parte industrial. No início eu sentia que havia muita dificuldade e que duas coisas que deviam trabalhar em conjunto, ainda havia ali uma competição. Eu vou-te dar um exemplo muito prático, que foi, eu trabalhei numa empresa que fazia revestimentos decorativos, e a empresa na altura, hoje em dia até estou um bocado mais desligado, não sei o que é que eles andam a fazer, sei que entretanto esse objetivo conseguiram, que era o desenvolvimento de uma cor muito difícil, que era o azul, e não havia isso. Quando eu mudei de empresa e fui fazer uma formação intensiva à Pamplona, a uma sociedade industrial dedicada a revestimentos, AIN, Associação Industrial de Navarra, se não me engano. Não quero estar a falhar, mas era. O azul para eles era uma coisa corriqueira. Tu sentes que há esta falta de diálogo, ou achas que é uma coisa que está melhor? É algo que nunca vai ser perfeito. Nós colaboramos muito com a indústria e temos muitos, digamos assim, incentivos para fazer essa colaboração, mas vai sempre ser uma relação incompreendida, porque temos tempos diferentes, temos prioridades diferentes, temos desafios também ligeiramente diferentes, e depois quando eu falo de tempos diferentes, nós tipicamente, maioritariamente, somos pagos para dar aulas, e portanto temos alunos de mestrado, temos alunos de doutoramento que têm os seus tempos de desenvolvimento da sua investigação, e para nós é muito importante a metodologia científica que essas pessoas, esses futuros profissionais, estão também a aprender. E a indústria tem os problemas para ontem. E nós não temos, as universidades não têm hipótese de dar resposta a isso, porque a resolução de problemas e o tempo está muito relacionado também com o dinheiro e com o investimento. E, portanto, eu até costumo dizer, tenho esse desafio, é super interessante, eu posso pôr os meus alunos da disciplina de tecnologias avançadas da produção, por exemplo, ou de outra qualquer, ou de mestrado, a pensar sobre isso e a fazer estado da arte sobre o assunto e a investigar e a experimentar umas coisas. Mas isso vai levar tempo. Não tem custos nenhuns para a empresa, mas vai levar tempo. Depois, se vamos a um projeto financiado, ou nem que seja parcialmente financiado pelo Estado, há a candidatura, há a aprovação ou não aprovação, há o desenvolvimento do projeto todo o tempo. Portanto, isso leva tempo, leva sempre 3, 4 anos a termos coisas. Portanto, nós não temos as universidades não têm estrutura para fazer a investigação para ontem.
há outras entidades, e provavelmente o instituto onde fostes, na Barra, tem outra tipologia. Assim, esta tarde estive na Marinha Grande, no Centinfo, agora não sei, não consigo dizer o nome, no Centro Tecnológico de Apoio à Indústria de Moldes, De moldes. de plástico. Tem formação de injeção lá também, sim. Ok. É um centro de interface que consegue muitas vezes apoiar a indústria em problemas concretos que tem, e portanto, mas também não consegue tudo. Portanto, não tem as disponibilidades todas, não tem as competências todas. Portanto, haverá sempre um desfazamento entre aquilo que é o mundo científico, e aqui até alargo mais do que só as universidades, e a indústria. Haverá sempre ali um desfazamento. Aquilo que eu acho, que eu considero pelo menos importante, é que haja uma relação sempre de proximidade. Há meia dúzia de empresas com quem trabalho muito bem, porque me conhecem a mim, têm uma relação de confiança comigo, e eu com eles, e portanto vamos sempre com muita transparência, evoluindo e procurando ajudar-nos mutuamente. E atenção, que é mesmo mutuamente. É eu usar as empresas como casos e exemplos de formação para os meus estudantes, e também ajudá-los a ter novas ideias, a pesquisar caminhos, a trilhar caminhos diferentes que possam abrir também soluções para eles próprios no futuro. E essa é a parte importante, é haver comunicação entre o mundo académico e a indústria, a sociedade. Acho que isso é fundamental. Sim, porque ao mesmo tempo essa relação com a indústria traz um pouco de atualidade também na preparação. Quer dizer, as empresas estão a tentar resolver os problemas para ontem, e na universidade estão a tentar formar os alunos para amanhã. Ou seja, traz ali essa relação com a empresa, até mesmo por parte do professor, permite trazer, ok, estas empresas estão com estes problemas, é para ali que queremos ir, e dá para trazer um pouco de atualidade, acredito eu, corrijo-me se estiver errado, mas um pouco de atualidade às aulas e às problemáticas que são resolvidas. Ajuda muito no contexto. Se eu estiver a ensinar mecânica dos sólidos, que falámos já um pouco, puramente matemático, com as formações matemáticas que o assunto obriga, é quase um ensino abstrato. Se eu conseguir colocar problemas da indústria com problemas da sociedade do dia a dia, eu consigo contextualizar esse ensino e consigo passar aquilo que eu acho que é fundamental, que é ensinar os estudantes a aprenderem para depois aplicarem. E, portanto, se eles conseguirem perceber que as bases que eu lhes estou a dar servem para resolver problemas, eu preciso é que eles depois, quando forem para o mercado de trabalho, como foi o Bruno, vão muitos Brunos, consigam desenrascar-se bem nos problemas novos que vão encontrar. Eu costumo dizer... E é essa a grande importância. Eu costumo dizer que tu aprendes bastante na universidade, mas o grande sumo que tu retiras da universidade é uma caixa de ferramentas que depois, quando tu chegas ao terreno, aprendes a usar e aprendes onde ir buscar e aprendes a fazer essa integração. Porque, muito provavelmente, dada a versatilidade e a diferença que há em inúmeros tipos de indústrias por aí espalhados, é muito difícil tu saíres da universidade para um sítio qualquer a saber exatamente o que vais fazer. Então o trabalho do professor é muito dar-te as ferramentas para tu saberes enfrentar as situações que vais encontrar. Há pessoal, há investigadores que se dedicam a isso, e é muito comum nós acabarmos um curso e temos a noção que não sabemos nada. Acontece tanto. Não temos. Aliás, depois, há um nome, é o síndrome do. Eu acho que não é o síndrome do aldrabão, mas é qualquer coisa do impostor, assim. Do impostor. Exatamente, É o síndrome do isso. impostor, sim.
que nós achamos que não percebemos nada e que andamos ali, e que vamos até para o emprego ou coisa assim e que vamos enganar, lá está, é o impostor, o patrão. Porque falta muito esse contexto de nós aplicarmos o conhecimento e termos noção daquilo que sabemos. E isso pode ser feito, e por isso é que eu uso muitas vezes a tentativa de contextualizar o ensino, mas obviamente isso depois só é conseguido no dia a dia. No dia que vamos para a empresa e começamos a aplicar e temos a ginástica suficiente para conseguir cumprir aquele exercício. Ok. Tu estando fazendo muito essa ponte de como dá as técnicas avançadas de produção e estando sempre atualizado em relação a isso, tu consegues perceber agora, com esta evolução tecnológica, a parte da indústria 4.0, etc., como é que tu vês a evolução da indústria? Quais é que tu achas que são os grandes desafios da indústria agora nos próximos tempos? Muito uma base de automação, muito uma base de interligação e usar as tecnologias a favor. Quais é que são assim 2 ou 3 grandes tópicos que tu achas que vão impactar agora a indústria e os trabalhos nos próximos tempos? Consegues identificar? Eu dou mais do que tecnologias avançadas de produção. Sim, é uma delas que estava a fazer essa por estarmos a fazer a ligação à indústria, estarmos aqui a falar da indústria, era só por isso. Uma que também é importante, que é elas são todas importantes. Certo. Tudo é ecodesign e ecoeficiência e é também um tópico bastante importante para a sociedade. Este ano estive pela primeira vez e diverti-me imenso técnicas de prototipagem rápida, entre outras cadeiras. Algo que é extremamente complicado e que é fundamental para qualquer que seja a indústria é a ciência de dados. Cada vez mais. Eu conseguir fazer qualquer coisa, registar aquilo que faço, conseguir instrumentar à moda de capturar de forma automática informação pertinente que depois possa ajudar a solucionar outros problemas. Eu conseguir, se calhar em economia já aprendeste isso, ou já falaste de matemática do género, uma empresa qualquer com os seus quadros de maior conhecimento, vão num avião, o avião cai, morrem todos, aquela empresa consegue safar sem aquelas pessoas, tem o registro dessa informação que eles tinham, como é que eu faço a gestão desse conhecimento? A minha resposta para ti é que a maior parte devia conseguir, mas na realidade a maior parte atualmente não o deve conseguir fazer. É esse um desafio. Como é que eu consigo colocar isso, essa informação, esses dados, como é que eu os consigo coletar, recolher, de forma a criar mais valor com essa informação. E, portanto, podemos estar a pensar no conhecimento das pessoas, é dados importantíssimos. Posso estar num processo de tirar temperaturas de modulação, pressões de injeção, etc. E tudo o que isso depois me vai dar. Se eu tiver melhor conhecimento disso, depois tenho melhores produtos, tenho melhor tempo de vida daquele produto também, por exemplo. E, portanto, aquilo que é o meu ponto de eleição para a tua resposta é a ciência de dados. Obviamente depois já há toda uma série de coisas que andam ali à volta e que vão contribuir para aquilo que nós chamamos da indústria 4.0 ou 5.0, já quem defenda 5.0. Costumo acreditar na 5.0 não estando a 4.0 ainda implementada na maior parte dos sítios. Os teóricos que falam na 5.0 é só para forçar o caráter mais humano da indústria, e enquanto a 4.0 nós estamos a vivê-la aos poucos, uns mais, outros menos, da digitalização da indústria, e isso está a ir aos poucos, e, como eu disse, em alguns setores e alguns países um pouco mais acelerado, mais à frente, outros menos, e quem começou a cunhar, penso que os primeiros até foram os japoneses,
começaram a cunhar a sociedade 5.0, ou a economia 5.0, ou a indústria 5.0, foi para dar o âmbito mais centrado no humano, mas para mim isso também, isso está evidente também naquilo que é o 4.0, na quarta revolução industrial, se lhe quisermos chamar assim, também tem de estar presente o ser humano como centro das coisas, o ser humano, o próprio planeta, o meio ambiente, não pode estar desfasado disso. Cada vez mais. Desculpem lá para um leigo que está aqui a ouvir-vos e que não está tão por dentro da indústria como vocês. Eu acho que já fui percebendo mais ou menos o que é que caracteriza mais uma e o que é que caracteriza mais outra, mas ia mesmo perguntar o que é que caracteriza a indústria 4.0, ou seja, como é que passamos para a indústria 4.0, o que é que a define e o que é que caracteriza agora a indústria 5.0? É meter o humano, é o etnocentrismo, metemos o humano no meio da indústria? Uma definição muito simplista, a passagem para o 5 é advogado como isso, como um human-centered environment, pensado muito e os japoneses pensaram muito em que, ok, eu tenho estas riquezas da digitalização, da condução autónoma, dos drones, ao serviço do humano. O Japão tem uma população ainda mais envelhecida do que a Europa, portanto, e também um bocado dispersa. E, portanto, por que não termos drones a entregar assistência a pessoas mais idosas, termos carros autónomos que vão deslocar pessoas de um lado para o outro, ou fazer entregas, mais uma vez. Portanto, colocam isso mesmo. Se formos à 4, a 4 tem geração, talvez, não sei se historicamente será o primeiro, ou pelo menos a terminologia penso que surgiu daí, pelo governo alemão, já em 2010, 11, não sei precisar, com o desafio de que como é que nós vamos aumentar a produtividade. Chicotear o pessoal para trabalhar mais tem um limite, porque depois começa a haver acidentes, absentismo, da asneira, não há hipótese. Portanto, será que não conseguimos fazer melhor? E então veio também completamente substituir o humano pelo robô, não é viável em todos os casos. Pode ajudar em muitas coisas, mas nem sempre. Portanto, foi muito neste dilema de como é que nós, a indústria, consegue aumentar a produtividade. Portanto, uma forma fácil de aumentar a produtividade é produzir sem desperdício. E o sem desperdício é eu, por exemplo, não produzir, vou dizer assim, à maluca, mas produzir quando é procurado. Ou seja, eu quero comprar um carro cor de laranja, o Bruno um carro amarelo, o Nuno um carro preto. Se a empresa só produzir carros pretos, o Nuno vai ficar contente, mas eu e o Bruno não. Se a empresa conseguir antecipar esse nosso desejo e personalizar efetivamente o laranja, o amarelo e o preto, não sei se eram estas coisas que eu disse agora há pouco, mas não interessa, tem a garantias que vai conseguir vender tudo e, portanto, não está a criar desperdício. Portanto, isso é logo um caminho para aumentar a produtividade, é evitar o desperdício. E associando isso à ciência de dados, e portanto isto tem tudo a ver com ciência de dados e à gestão de dados, associando isso a técnicas de simulação e de previsão e de otimização que me permita, por exemplo, fazer uma estrutura exatamente com a quantidade de material que precisa e não fazer mais do que isso, não estarmos a usar mais material do que aquilo que precisamos. Isso também é diminuir o desperdício e aumentar a produtividade. Portanto, há uma série de fatores que podem contribuir para esse aumento de produtividade no final de contas. E é isso a indústria 4.0. Ok.
Bruno, se calhar antes aqui de passarmos para um próximo tema. Já tens aí três ou quatro sim, comentários às que me vezes, parecem pertinentes. às vezes é difícil ler, introduzir aqui alguma pergunta Dá-me sem desdobrar só o raciocínio. um minuto Diz. para dar as boas-vindas aí, principalmente a dois colegas de curso que estão cá hoje pela primeira vez, o André Valga e o Carlos, que são do meu ano inclusive e que devem ter chegado aí por algum dos links do Facebook. Meus meninos, sejam muito bem-vindos aos dois e podes continuar, desculpa lá, são só duas pessoas que eu tinha que salientar. Exatamente, mas acho que é o Carlos que está aqui a usar o nick engenheiro, a dizer que gostava de deixar, era em relação ainda ao tema anterior, mas gostava de deixar o meu feedback e agradecimento ao professor Vítor. Foi em TAP, tecnologias avançadas da produção, que ao mesmo tempo que experimentei um modelo de ensino alternativo e desafiante, tive a oportunidade de ter contacto com o tecido empresarial. Pronto, é claramente em relação ao tema anterior, eu entretanto fui-vos deixando continuar o raciocínio, mas acho que era importante meter este comentário. Um abraço a ambos. Depois eu vi que o Valga também deixou aí o comentário a questionar se normalmente tem que passar por alguma instituição ou se pode contactar o Vítor diretamente por alguma questão, não sei se ele está à procura de alguma coisa em específico. Se quiseres deixar aí o contacto, se podem falar contigo diretamente ou com quem é que tem que falar para conseguir chegar a ti, se calhar aproveita que o André está aí a perguntar. Basta ir ao site da universidade, o a.pt, e lá no campo de pesquisa, Victor Neto, e vão ter a mim, de certeza. E depois, se eu puder ajudar, ajudo, se não puder, pelo menos tento reencaminhar, obviamente. Ok. O Nuno estava a dizer para mudar de tema, mas o nosso tempo já vai longo e eu tenho aqui mais 3 tópicos. Há tanta coisa. Pois é, nós temos aqui 3 tópicos para falar que eu não queria deixar passar e a conversa está a correr bem. Que vai um bocado em contra isto que estávamos a falar, que é na ótica de aumentar a eficiência e reduzir o desperdício, muitas vezes nós olhamos para a automatização como a solução e cada vez mais o que também, mesmo tendo em consideração o foco no ser humano, é ótimo porque nos evita fazer alguns trabalhos que se calhar não são tão cómodos ou que não seriam tão fáceis para nós. Mas agora, vindo um bocado mais da tua parte de futurista, em que termos, ou como é que tu achas que a sociedade se vai adaptar a isto? Com a velha questão, eu tenho discussões de horas com o Nuno em jantares sobre isto, que nós quando vamos jantar gostamos muito de teorizar e de filosofar, e as pessoas veem muito a tecnologia como aquele monstro que vai roubar postos de trabalho e que cada vez é procurado mais porque a máquina é mais eficiente, e a máquina trabalha 24 horas e a máquina não precisa de comer e de fazer pausas. Como é que tu vês a sociedade a adaptar-se a uma indústria cada vez mais industrial, mais automatizada, desculpa? Eu aí agarro uma história e nós ao longo da história fomos sempre criando mecanismos que foram pondo para o desemprego algumas pessoas, mas fomos sempre criando mais oportunidades do que desemprego. Exemplos típicos: máquina de lavar roupa, depois no desemprego muitas lavadeiras, a prensa do Gutenberg, que tirou o trabalho a muitos escribas, etc. Portanto, eu fico muito contente porque tu estás a ir pelo caminho que normalmente é o argumento que eu costumo dar. Eu costumo usar o caminhão, o trator, que antigamente carregava o que eram preciso 30, 40, 50 pessoas para carregar e basta uma pessoa a conduzir. Mas estou a gostar e estou muito contente por tu ires pelo caminho que eu costumo usar também. Desculpa ter interrompido. Mas a história dá-nos esse conforto. Se vai acontecer ou não sei dizer. Fala-se até no dia que especula-se sobre o dia que não seja preciso trabalhar. E depois como é que vamos viver as nossas vidas se há um rendimento mínimo garantido para que nós possamos viver e termos as nossas coisas. Há sociedades que fazem isso já um pouco de algumas
Há algumas, agora não consigo dizer de cor, mas há algumas sociedades que já fazem esses exercícios ou essas, em alguns casos, experiências de pagar às pessoas e não tem que fazer nada. Há quem por exemplo, diga que ou defenda que os robôs têm que começar a pagar a segurança social para garantir outras coisas. Portanto, há aqui uma. Nós partimos, eu pelo menos, e em alguns grupos de trabalho onde estive com estes dilemas, partimos sempre do pressuposto que a maior parte das pessoas vê realização pessoal no trabalho. E, portanto, tem o trabalho como algo que gosta de fazer e como deseja. Portanto, fazer uma atividade profissional. E nesse aspecto, o trabalho é algo sempre desejável que temos e não ambicionamos, não se ambiciona este momento em que não temos que fazer nada. Temos robôs para fazer tudo e mais alguma coisa à nossa volta. Ora bem, de qualquer das maneiras, esse tempo se calhar ainda não está para a minha geração, não está para a vossa, de quem nos ouve, e vamos ter sempre trabalho e desafios bastante interessantes para trabalhar em. Portanto, eu acredito que estaremos cada vez mais a trabalhar em segurança, a trabalhar em atividades que nos dão efetivamente gosto e realização e menos em tarefas rotineiras, com a parte que, atenção, que há pessoas que, enquanto alguém trabalha, se calhar em atividades mais intelectuais, nunca se desliga completamente do trabalho, há pessoas que gostam de chegar àquela hora e acabou, fechou a loja e está feito, e não se preocuparem. Portanto, temos pessoas com diferentes perfis que também tiram gosto de diferentes coisas, mas haverá também sempre, acredito eu, espaço para elas, porque agora nem tudo será fácil de automatizar. Isso vai um bocado em contra aqui ao comentário que o Pete deixou no chat ao questionar que, na tua opinião, quais seriam os principais ou qual é o próximo trabalho a desaparecer. E assim, é sempre no âmbito da futurologia, e isto é sempre difícil de adivinhar essas coisas, mas eu acredito muito que principalmente tarefas repetitivas com fácil padronização provavelmente serão as primeiras a dar de si. Concordas com esta ideia? Tens uma ideia diferente? Claro que isto é tudo uma coisa a longo prazo, não é nada que seja estalar os dedos, e exige uma adaptação e algum tempo de amadurecimento da ideia, mas eu acho que essas serão as mais fáceis de automatizar e de deixar para trás. Eu se tivesse que apostar assim uma coisa grande que vai desaparecer, é a condução. Ok. Os carros autónomos estão a ter um desenvolvimento bastante interessante e, portanto, poderá até passar por uma altura qualquer de decisão política de deixar de haver, porque um dos maiores entraves é a convivência entre carros autónomos e carros conduzidos por humanos. A velha história de que o problema dos carros autónomos são os carros que não são autónomos, não é? Pois, porque traz toda uma previsibilidade bastante grande, enquanto se forem todos autónomos têm todos mais ou menos as mesmas normas, as mesmas regras, e aquilo funciona tudo mais ou menos pacífico. E portanto, se eu tivesse que arriscar numa coisa assim grande, era isso, era a condução autónoma, e portanto todos aqueles que têm, e por exemplo, se pensar em países como os Estados Unidos, que são países grandes e muito movidos por caminhões de transportes, umas coisas de um lado para o outro, haverá aí uma franja bastante interessante. Atenção que eu dei os Estados Unidos como exemplo, mas a Europa e muitos portugueses, muitos vizinhos podem ser apanhados por esse desafio de começarem a ser dispensados. Se calhar não é para já, não é para as nossas gerações, para as minhas gerações pelo menos, que tal vai acontecer, mas a médio prazo de certeza que sim. Ok, Nuno, tens alguma coisa que queiras perguntar ou posso seguir?
Não, estava aqui só o Pete a dizer também as pessoas das caixas de supermercado, a dizer aqui que a Amazon já tem supermercado sem caixas. Sim, bem visto. Não precisas, também não precisas de ir, tens numa universidade Isso já existe, sim, de diz, Lisboa, exatamente. não sei se é o grupo Sonai, que pelo menos para aquelas lojas de refeições rápidas, para evitar filas de cantina, fizeram um teste e ainda é algo experimental, mas tem uma loja com snacks em que o aluno está associado ao cartão de estudante a uma conta e o aluno chega, pega, sai Sim, se calhar até é algo que vai chegar muito mais rápido. Sim, é bem visto. Qualquer um dos grandes supermercados de cada cidade de Aveiro já tem passagens para pessoas que fazem tudo sozinhos, que já não precisam de passar por um operador. Ou só basta um operador para dar alguma ajuda. Pois é, aquelas caixas em que tu pesas e isso, aquilo de repente tu tens em vez de teres uma passadeira onde estava uma pessoa, tens ali 4, 8, pelo menos 8, também que é uma pessoa sozinha que está a garantir. Sim, é isso. Só aí já tens uma redução muito grande de pessoal, porque já está muito mais ligado à autonomia da própria pessoa. Agora, passando a publicidade, o próprio sistema de pagamento da Decathlon, em que tu já não precisas mesmo de ninguém. Tu colocas as coisas dentro do cesto da caixa e aquilo automaticamente diz-te o que é que tu lá tens dentro, quanto é que tens de pagar, tu pagas e sais. Aí nem tens de passar o código de barras, nem nada. Sim, são bons exemplos. Sim. Eu tenho aqui várias coisas, mas tenho que começar a selecionar para também te deixar ir descansar, porque estamos a esticar o tempo. Eu confesso que ao início estava com medo que fosse uma conversa mais pesada, principalmente para a audiência mais nova, mas a malta está muito interventiva e isso está-me a deixar muito... Acho que é o programa em que temos mais intervenções. Sem dúvida, é o programa em que o chat está mais interventivo. Exatamente, já agora aproveito e lê que temos mais uma participação de uma pessoa que eu nunca tinha visto. Okay. Menai Simos. Ok. Aproveita e lê que eu vou selecionar do que é que temos a seguir. Vou selecionar o que é que vamos dizer e o que é que vamos saltar. Está aqui o Menai Simos a dizer que na Nova, se não me engano, o Pingo Doce não tem funcionários, o pagamento é realizado pelo telemóvel e o registro das compras é automático. Para mim é um pouco difícil de imaginar porque ainda não passei por esta situação, mas é toda uma série de sensores. Penso que na Decathlon é tudo RFID, etiquetas RFID. A etiqueta está associada, cada etiqueta é uma bobina que tem um código específico e, portanto, a caixa, ao conhecê-la, identifica o que é e faz o respectivo pagamento. Aquilo faz-te uma espécie de um cheque para tu não andares a enganar o sistema e a ires buscar uma etiqueta de um sistema, de uma coisa mais barata e meteres noutra. Aquilo tem os dados do produto. Depois aquilo faz-te uma confirmação, por exemplo, com a balança a dizer-te isto é o produto, é uma t-shirt e pesa X, e aquilo faz-te a conta se equivale efetivamente ao que estás a dizer e dá-te o número certo e tu só tens que pagar e ir embora. Tu colocas num cesto, aquilo dá-te um número, tu pagas e está feito. Ok. E não é fácil, portanto, a pessoa pode ir para lá, começar a cortar as etiquetas. Mas não é assim fácil, não é? Exato, e convém que não seja. Mas é aquela história de se puder acontecer. Porque muitas vezes há redundâncias. Muitas vezes os próprios estabelecimentos criam redundâncias. Provavelmente há duas etiquetas ou dois sensores até diferentes que podem permitir esta redundância. E depois é chato. Ok. Pronto, eu agora de tudo o que tinha aqui, eu vou encurtar caminho. Sim, e não te posso deixar ir embora sem falar um pouquinho de nanotecnologia, que é uma coisa em que tu tens muito trabalho desenvolvido, e eu queria que tu desses pelo menos um primeiro abre-olhos a muita gente que pode estar aqui pela primeira vez, que nunca ouviu falar de nanotecnologia. Primeiro, explicar assim de maneira muito resumida do que é que estamos a falar, mas acima de tudo o que eu queria que tu desses aqui 2 ou 3 exemplos é de coisas em que nós já temos a nanotecnologia presente na nossa vida, mas que a maior parte das pessoas não faz ideia de que o que está ali envolvido é nanotecnologia. E há vários, certo?
sim, já há imensos produtos que vão tendo algum tipo de nanotecnologia lá metido. Desde os tratamentos de superfície que se faz a muitos vidros, por exemplo, de autolavagem, a incorporação em plásticos para reforço mecânico desses materiais, a funcionalidades mesmo que em alguns dispositivos que temos graças à nanotecnologia. Muito simplesmente, a nanotecnologia é nós conseguimos controlar o material, a estrutura do material ou de uma estrutura a uma escala nanométrica. Nanométrica, portanto, é 1 milhão de vezes mais pequeno que 1 milímetro. E os materiais é interessante porque têm propriedades por vezes distintas daquilo que é o convencional. Um exemplo muito rápido que eu costumo dar nas aulas: pensem na tinta para pintar uma parede. O que dá a tinta, o que dá a cor é o pigmento que se põe na tinta, mas o pigmento, o que interessa é a parte de fora do pigmento. Pensem numa esfera que é vermelha. O que dá a cor é a superfície externa daquela esfera. Se ela é grande, o que está por dentro não conta para nada. Agora, se eu conseguir partir essa esfera ao meio, eu vou aumentar a superfície que está a dar cor. Se eu conseguir partir esse volume, esse pigmento tem, sei lá, 10 microns, portanto, um centésimo de milímetro. Se eu conseguir partir isso em 10 mil bocados, eu estou a multiplicar tremendamente a área de superfície, a área que está a contribuir para a cor. E portanto, consigo usar menos material ou ter uma cor muito mais viva. E é essa uma das grandes vantagens da nanotecnologia, é eu poder usufruir de características dos materiais de forma muito mais interessante, muito mais sustentável, porque estou a usar menos material, para além daquilo que é características às vezes que os materiais também têm. Outro exemplo que eu costumo dar: o ouro. Se nós comermos uma colherada de ouro em pó, mas que esse ouro em pó tenha 1 centésimo de milímetro, não nos acontece nada. Ficamos ricos por dentro. Se esse material tiver 2 ou 3 nanómetros, quinamos, porque aquilo é tóxico à escala nanométrica. Portanto, tem propriedades reativas um bocadinho diferentes à escala nanométrica do que à escala macroscópica. O que tu consegues dar, quer dizer, eu nem sei se podes, atenção, mas de algum trabalho que tu estejas a desenvolver atualmente que esteja assim a dar algum orgulho especial ou alguma coisa que tu gostasses de salientar e dizer um projeto qualquer que tu possas falar. Atenção, eu não sei se pode estar protegido por algum tipo de confidencialidade. Estou a ver aqui o comentário por causa do ouro do Gold Strike, estás a ver? A malta. Sim, malta, estamos ricos, estamos todos ricos. Até me quebrou o raciocínio. Não, mas estava a perguntar se houver algum projeto assim que te esteja a orgulhar particularmente, ou a dar algum trabalho que tu gostasses de falar, que estás a desenvolver nessa área atualmente. Eu cada vez trabalho menos, apesar de ser um paradoxo, mas cada vez trabalho menos em nanotecnologia. Nos últimos anos tenho ido mais para o processamento de polímeros, de processamento de plásticos, e portanto deixei tanto os revestimentos de diamante, de nanodiamante, que fazia lá atrás. Chegámos também a trabalhar bastante no desenvolvimento de filmes de grafeno, películas de grafeno, até para criar sensores de controle de qualidade do ar. Tivemos um projeto interessante nessa área. Neste momento, como eu estava a dizer, é mais plásticos e reforço de plásticos. Portanto, há uma aluna de doutoramento que está a fazer a incorporação de nanotubos de carbono em polímeros, tipicamente em PLA,
para impressão 3D. Portanto, a ideia é reforçar o material para aplicações diferentes, para depois impressão 3D. Depois temos alguns alunos que também que vão trabalhando nesta vertente de incorporar algumas nanopartículas ou alguns materiais, alguns aditivos para a recuperação de propriedades. Uma das linhas que temos trabalhado um pouco é na recuperação de propriedades de materiais reciclados. Eu não gosto muito da palavra reciclados, mas materiais que já foram usados uma vez e que precisamos de recuperar algumas das suas características para elas poderem ser aplicados em produtos de valor acrescentado. Portanto, é neste âmbito que eu fui e que estamos a aproveitar a nanotecnologia também para este efeito de reforço de plásticos, ou para dar propriedades diferentes a alguns materiais plásticos e a alguns produtos feitos a partir de plástico. Deixem-me aproveitar este ponto para perguntar, é fácil, eu não sei há quanto tempo é que começaram a trabalhar na universidade, na indústria, com isto da nanotecnologia. Desculpem-me aqui esta falta de conhecimento, mas essa adaptação é fácil de fazer? Que máquinas é que são precisas? Que a matemática em si é igual? É uma questão de adaptar aqui as unidades? Como é que é? É bastante tudo. Obrigado, ainda bem que é. Porque eu senti-me um bocado burro a fazer a pergunta. Não, mas é uma excelente pergunta e muito pertinente. E assim como quando fazemos grandes construções precisamos desenvolver ferramentas, se passarem por uma ponte, pelo ponto 25 de Abril, vê-se lá umas porcas e umas amarrações consideráveis, que as nossas chaves de porcas que temos ali em casa, ou a nossa chave inglesa não permite apertá-las. Portanto, tiveram que ser desenvolvidas ferramentas próprias para aquela dimensão. Quando vamos para a nanotecnologia é a mesma coisa. Portanto, para já só conseguimos ver, mesmo quem tem boa visão, ou mesmo usando microscópios ópticos, só se consegue ver até aos 400 nanómetros. Menos do que isso já começa a ser difícil com estas ferramentas que temos. Portanto, temos que encontrar ferramentas mais sofisticadas ou indiretas para as ver. É aí que aparecem os microscópios eletrónicos para conseguir ver esses materiais, ou muitas vezes aquilo que se faz é sentir o material e não ver. Por exemplo, microscópios de força atómica, em que eu consigo sentir que está lá qualquer coisa, apesar de não estar a ver. Há ali uma força qualquer de repulsão, por exemplo, estou aqui um pouco a fazer caricatura, que me vai dar um sinal que me permite manipular aquele material ou sentir que ele está ali. Ou através de efeitos de espectroscopia. Por exemplo, quando vamos fazer um raio-x ao braço, ou para ver se está partido ou não, o que estamos a fazer é interagir a radiação de raio-x com o nosso corpo, naquele caso com o osso. E portanto, nós não estamos a ver o osso de forma direta, estamos indiretamente a ver aquilo que é a luz, a radiação a interagir com o osso. E a nanotecnologia muitas vezes faz isso, de diferentes radiações, perceber como é que ela se comporta neste comportamento com a matéria para sentir e manipular o material. Esclarecido, Nuno? Sim, faz sentido. Está aqui alguém que eu também desconfio que seja aluno, que veio aqui na brincadeira ou não, mas parece-me que não, a dizer que andam a imprimir. Fugiu-me o comentário. Andam a imprimir com nanopartículas e depois admiram-se das impressoras estarem sempre a variar. Não sei se é algum tipo de indireta ou se é alguma situação que tenha acontecido. Também alunos a perguntar se a cadeira de ecodesign e ecoeficiência vão ser fáceis, se TAP este ano vai ser fácil. Super fácil. Sempre fácil. Vítor, vamos a parte mais
séria disto acabou. Nós costumamos só agora fazer aqui um conjunto de 3 perguntinhas a todos os convidados. Então deixa-me responder uma coisa que o Nuno falou logo no início. Sim. E só dizer que, portanto, o Nuno estava habituado a ver-me na mesa da Assembleia Municipal e viu-me 2 mandatos e eu achei que já chegava e que é importantíssimo que as pessoas tenham essa experiência de passar pela Assembleia Municipal e depois de sair, portanto, fazer uma intervenção na vida política, mas depois também dar lugar a outros. Acabei por aceitar ficar mais um mandato para ter a experiência de bancada, de não ser, porque a experiência na mesa era muito formal e portanto, era uma experiência que eu gostava de ter, era cá em baixo, portanto aceitei ficar mais um ano, na certeza, e a gente às vezes engole depois as palavras que diz, mas por minha vontade será o último mandato que eu estou, porque acho que é importante. Aliás, os dias que correm, eu acho que ainda é mais importante haver rotatividade nos políticos e veja-se que, por exemplo, nos Estados Unidos passam por lá uns paspalhões, mas vão saindo. E onde os paspalhões acabam por ficar, causam situações bastante complicadas, como é o caso da Rússia, infelizmente. E que presente que isso está, e aproveito o gancho para dizer que, apesar de ainda não estar fechado, o nosso próximo convidado vai ser um bocado para abordar o tema e para falar um bocado de uma situação que está aí tão presente, infelizmente, nos nossos dias. Assim que tivermos a confirmação e tudo tratado, vamos anunciar. Mas que, ao que tudo aponta, vai ser um médico que está mais ou menos por dentro desse tipo de ações humanitárias e deste tipo de situações. Então nós vamos tê-lo aí. Depois de estar tudo fechado, eu anuncio no Discord. Eu deixei aí o link para a malta que não está no Discord e que quiser entrar, que é onde nós costumamos falar todas as novidades daqui e anunciar assim em primeira mão. Uma comunidade do Discord está muito porreirinha aí. Quem quiser entrar vai ser anunciado em primeira mão, mas fica já aqui o alerta de que vamos tentar pegar nisso também no próximo episódio. Visto que agora a parte séria já passou e já podemos estar mais tranquilos, pelo menos a minha atenção disto poder correr menos bem já passou. Nós costumamos pedir aqui alguns a típica pergunta, depois a pergunta a seguir é um bocado diferente do comum, mas costumamos pedir uma recomendação de um livro, um filme e uma música ao nosso convidado. Música, álbum, como achares. Filme, também pode ser filme ou série. O que é que tu andas a ver? Ou... O último filme que vi foi ontem, no domingo, não é? Assim, um filme de domingo à tarde foi o Jurassic Park. É o último, eu não faço ideia qual é, mas nunca tinha visto aquilo, portanto é mais ou menos recente e foi caricato e foi engraçado. Mas há filmes bastante interessantes. Algum filme que tenha marcado assim? Costumo estar agora a referir mas há montes de filmes, desde os que já não é da vossa geração de ninguém. Os Condenados de Shawshank, acho que é um filme intenso. O Braveheart, lá mais para trás também, são filmes também intensos e depois de ver. Eu sou aficionado de super-heróis, portanto tudo que for Marvel também está na minha lista. Ok. Livro? Eu sou fã do Júlio Verne, portanto é sempre a minha recomendação, é Júlio Verne nos clássicos. Mas ultimamente leio mais livros de história e de autoajuda, é fleiro o nome, mas livros que contam, põem em prática algumas dicas de ir por ali. Coaching também acho que não é o nome mais feliz, mas é o tipo de livros, tirando os científicos, que eu vou passando os olhos, às vezes não de forma intensa, de fio a pavio, mas que eu gosto de ir olhando.
Portanto, a história sempre e este tipo de livros que possam que a gente perceber melhor, se calhar até um pouco neste relacionamento de conhecer melhor a forma de lidar com as outras pessoas, dicas de comportamento. Acho que isso também é importante e se calhar é uma formação que eu não tinha e que também vou procurando por essa via. Ótimo, ótimo, ótimo. E música, o que é que tu mandar aí no teu Spotify ou no teu telemóvel? O que é que tu costumas ouvir? É mais ao rádio, ao Spotify. Não tenho hábito de ter música já guardada no telemóvel, e é muito a onda que calha. A onda que calha, isto é, tem dias que eu de manhã ouço na rádio uma música qualquer e ok, então passo o dia todo a ouvir aquele fulano. No outro dia ainda foi os chutes em pontapés, tive o dia todo a ouvir chutes em pontapés. Há tempos, também foi uma série interessante, o que deu, não sei se foi na Netflix, já não me recordo onde é que foi, aquela série de gravações do Bruce Springsteen com o Barack Obama, portanto volta na volta também ando assim numa de Bruce Springsteen. Okay. Jack Johnson, coisas assim do género também está na minha playlist. E depois muitas vezes a música mais smooth classic para ouvir enquanto se trabalha vai aparecendo por lá. Ou então as playlists que os meus colegas de trabalho vão partilhando e que se vai também ouvindo. Nuno, claramente o nosso convidado com os gostos mais eruditos, não é? De tudo que já fomos ouvindo por aqui, é claramente o mais erudito. Eu ainda estava à espera aqui de um Ki Barreiros, de uma rosinha ou qualquer coisa assim, mas não. Não, mas foi um chute, nada. Foi um chute, já temos já temos... E Jack Johnson também, muito bem. Agora viramos aqui o bico ao prego e perguntamos-te exatamente para as mesmas categorias um filme, uma música e um livro que tu desaconselhas, que não consigo ouvir isto, não quero ouvir isto, quem ouvir... Ou ver ou ler, ou seja, as mesmas 3 categorias, mas agora desrecomendações, se é que a palavra existe. No filme há muitas das séries da Netflix, muitos dos filmes da Netflix, que nitidamente foram produzidas low cost. Não aconselho nada. Há uma que tem um título espetacular que eu agora já não me recordo, mas era tipo, a história do filme é um contacto de extraterrestre estranho que é gerado e portanto há uma crise qualquer, só que o filme todo, 1h e tal, passa-se dentro de uma sala de uma cena qualquer, de um hotel ou qualquer coisa assim. Aquilo é uma seca desgraçada e dá aquela raivazinha, porque raia que eu estive a ver a porcaria do filme. Porque a gente está sempre à espera que aquilo melhore e que vão para outros lados, e aquilo nunca sai dali, é um drama desgraçado e no final é um sentimento de culpa tremendo. Espera, isto vai valer a pena, vai acontecer aqui qualquer coisa que vai virar isto e chega não, 1h30 perdida de vida. Fogo. Portanto, é um filme sobre contacto extraterrestre que está na Netflix. Se apanharem isso, se começarem a ver aquilo sempre numa sala ali durante muito tempo, vai ser sempre na sala. Desculpa não estar a estragar o fim. Spoiler alert, mas esqueçam. Música, o que é que tu não consegues ouvir ou o que é que tu ouves e não? Sempre que é assim um bocado desafinado, costumo ouvir. E há alguns artistas que às vezes fazem desafinança mesmo de propósito. Mesmo um pouquinho barreiros, se for uma coisa por outra, não há stress, também sou. Ou no bailarico aqui de Santa Catarina também sou. Pronto. Tem que ser, faz parte, mas aí faz parte, exatamente. Nem podia ser de outra maneira. Exatamente. Para terminar, um livro. Um livro é mais difícil, porque muito dificilmente eu consigo registar que o livro é foleiro, porque não chego a acabar nem nada. Portanto, acho que não consigo. Okay. Dizer nenhum.
Ok, tu tens isso. Eu tenho um problema que já me aconteceu várias vezes, que é não conseguir deixar as cenas a meio. E o sentimento que tu tiveste com esse filme, sou eu na vida. Eu posso ir na série e a série tem 10 episódios e eu vou no 8º de testar, mas vou ter que ir ao 10º porque não consigo. Mas isto é um problema mesmo. É a nossa esperança de isto vai melhorar. Exatamente. É mesmo isso. É o nosso ar masoquista de que, ok, isto vai melhorar. Sim, nós já falámos muitas vezes sobre isso, eu e o Bruno, e eu, se não dá, vai para o lado, não se acaba, não vai melhorar. Lá está, não vai melhorar. Mas eu fico vale sempre com aquele sentimento de opa, a parte fixe foi a parte que eu deixei para trás. Não dá, tenho que ir confirmar mesmo. Isto é fraco, eu tenho que ir confirmar que é fraco. Pronto, e acho que está tudo. Queria só agradecer aí ao trabalho dos moderadores que estiveram aí no chat a orientar a cena. Também agradecer ao Nuno por ter estado aqui a acompanhar sempre, a acompanhar o chat e a introduzir os temas e a acompanhar o que a malta vai dizendo. Opa, e em primeiro lugar, como é óbvio, agradecer ao VIP. Todos escreveram no chat, ao Vitor. Porque eles escreveram no chat e eu distraí-me, ao Vitor. Pá, nós somos aqui vizinhos e falamos muito pouco, infelizmente, e foi uma oportunidade, já viste, já não conversava contigo há bastante tempo e juntamos-nos aqui numa... Essa nova empresa, pá. Pois, quase. Não, ainda nos encontramos aí uma outra vez no Bailarico de Santa Catarina ou assim, mas ficou mais raro, apesar de vivermos aqui quase lado a lado, encontramos-nos aqui neste programa para falar um bocadinho. Muito obrigado por teres aceito o desafio, sei que é uma coisa um bocado fora do que costumas fazer. Espero que te tenhas divertido, acho que foi uma experiência muito porreira, principalmente para quem esteve a ouvir, espero que para ti também tenha sido. E vamos falando. Muito obrigado. Gostei da experiência, gostei de rever, pelo menos do nome, este contacto com alunos mais antigos. Um abraço para eles todos, para vocês também. E até um dia destes, bom carnaval. Igualmente, eu agora vou desligar aqui as nossas chamadas. O Nuno já saiu e agora o Vítor. O nosso amigo da Ponte de Vagos, pá, não é o Nuno. Festa do burro, a referência à festa do burro. Vítor, muito obrigado. Até à próxima. Abraço, tudo bom. E é isto, malta. Por favor, não vão embora. Eu vou agora dar raid. Como vocês sabem, hoje é uma stream especial véspera de carnaval. Eu tenho que ir preparar as cenas. Achava que isto ia acabar mais depressa. Tenho muita coisa para ir fazer. Vou precisar de pelo menos uns 20 minutos para preparar tudo. Vou-vos enviar agora para o canal de alguém. Por favor, não vão embora. Deixem-me só ver quem é que anda por aí. Vamos. Anda aí. Ok, está aqui. O Darkblade, não apanhou o Darkblade online há tanto tempo. Malta, vamos ter a seguir RP, vamos fazer um bocadinho de GTA RP para quem quiser ver. E vamos terminar com um bailarico de carnaval, vamos ter música daqui a bocadinho. Tenho que ir preparar as coisas todas. Neste meio tempo em que eu vou sair, vou-vos deixar com um dos meus colegas de servidor, o Darkblade. Para quem não está familiarizado, RP, sei que está aí muita gente nova. RP é basicamente usarmos o motor e o jogo do GTA para criar e fazer uma série. O que eu vou fazer agora a dar raid é... Eu vou terminar a emissão, vocês seguem para lá. Pessoal, a todos, muito obrigado. Isto é uma coisa que me dá mesmo muito gosto de fazer. Espero não terminar com isto tão depressa. Como vos disse no início... Era o podcast que eu estava com mais receio, porque tenho muito respeito pelo Vítor. O Vítor foi muito importante na minha formação, tanto na parte dos escuteiros como depois tanto na parte pessoal como na parte profissional, e então era aquele sentimento de responsabilidade. Acho que no fim de contas acabou por correr muito bem. Já sabem, o episódio sexta-feira está no YouTube, está nas plataformas todas. Vou-vos deixar, tenho que ir preparar as coisas e daqui a 20 minutos, meia horinha, estamos por aí novamente. Grande abraço, bom descanso, bom trabalho, ou amanhã quem não tiver férias, ou bom carnaval. Até à próxima.